livre para todos os públicos. Olá pessoal, quinta-feira, 5 de março, bom para todos, começando ao vivo com análise das principais notícias e os destaques do dia. Estamos ao vivo também pela Rádio Brasil Atual em São Paulo, região metropolitana, 98,9, é só sintonizar. Participe pelas redes sociais, nos canais da Rede TVT. Não esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube, que é o /Rede TVT. E acesse também o canal da Rádio Brasil Atual no YouTube. É só digitar /Rádio Brasil Atual. WhatsApp, o nosso número é o 11 99798 4042. Eu estou esperando o seu comentário. Vamos às notícias. Ronaldinho Gaúcho foi preso com identidade e passaporte falsos no Paraguai. O ex-jogador, nomeado embaixador do turismo brasileiro por Bolsonaro, desembarcou ontem em Assunção e foi abordado quando já estava num hotel. Ronaldinho e o irmão dele, Assis Moreira, foram levados à sede de investigações de delitos nacional. Com eles, a polícia apreendeu carteiras de identidade e passaportes paraguaios. Ronaldinho e o irmão passaram a noite sob custódia no hotel e prestaram depoimentos hoje pela manhã. Conteúdo até agora não foi revelado. Coronavírus no Brasil, o Ministério da Saúde confirmou mais 2 casos positivos de Covid-19 no país. Trata-se de um colombiano, morador de São Paulo, que viajou à Itália, e uma adolescente que esteve nos Alpes italianos. Pela manhã, o Ministério excluiu essa menina de 13 anos das estatísticas, alegando se tratar de um caso assintomático, mas recuou depois da Organização Mundial da Saúde informar que, independente dos sintomas, testes positivos devem ser considerados casos confirmados. O Brasil tem ainda 531 pessoas suspeitas de portarem o vírus. Feminicídio. A cada 7 horas, uma mulher é assassinada no Brasil pelo simples fato de ser mulher. Em 2019, a taxa de feminicídio subiu 7,3% em relação a 2018. Os dados são do monitor de violência do site G1, feito em parceria com o Núcleo de Estudos de Violência da USP. O Acre é o estado com maior índice de assassinatos, 7 mulheres para cada 100 mil. Hoje, na saída do Alvorada, Jair Bolsonaro voltou a atacar a imprensa. Irritado com a repercussão da piada que fez com o resultado do PIB ontem, Bolsonaro falou dos ataques diários aos jornalistas e questionou a presença da imprensa no palácio. Presidente, vocês aprenderem a fazer jornalismo, eu converso com vocês. Mas se vocês sofrem ataques todo dia, o que vocês estão fazendo aqui? É verdade. O espaço é público, mas vocês estão fazendo aqui? É verdade. Nós conversamos agora com o jornalista William De Luca. Oi, William, tudo bom? Seja bem-vindo aqui no Estúdio Novo. E aí, Thalita, quanto tempo? Fazia muito tempo que a gente não conversava, não tinha conversado com você. Desde que vocês se mudaram, vou aproveitar para mandar um abraço para você, para o pessoal da CVT e da Rádio Brasil Atual, que está disputando esse nosso papo. É isso aí, obrigada, bom te ter novamente aqui. Eu vi alguns relatos de jornalistas ontem que depois daquilo que aconteceu, de Bolsonaro ter levado um humorista ali para responder às questões de jornalistas, alguns que estavam ali presentes viraram as costas de fato ou saíram daquele espaço. Mas depois Bolsonaro volta hoje fazendo esse ataque, fazendo esse questionamento. O que vocês estão fazendo aqui? Aquele é um espaço que já se consolidou como de coletiva de imprensa. E de repente ele fala uma coisa dessas. Como que você tem visto essa postura de Bolsonaro frente a jornalistas, essa postura dos jornalistas comparecendo de fato todos os dias ali nesse espaço? Como você tem visto isso, William? Eu acho importante responder o Bolsonaro. Ele perguntou para os jornalistas do que eles estavam fazendo ali. É muito simples, eles estavam pagando os boletos. O jornalista é trabalhador. Acho que o Bolsonaro não sabe muito bem o que é isso, porque ele passou 30 anos como deputado, talvez um dos deputados mais improdutivos do Brasil, trabalhou muito pouco, mas o jornalista é trabalhador, tem boleto para pagar, tem conta para pagar, e ele não pode escolher deixar uma coletiva, deixar de fazer seu trabalho, porque certamente ele vai ser demitido. Então, acho importante a gente ressaltar que muitos jornalistas não têm opção. Ou eles vão para aquela coletiva, ou eles
saindo do trabalho, saindo do emprego, saindo do veículo onde eles trabalham. Em muitos casos, o jornalista não tem essa opção, que muitos têm, de poder optar em ter empregos onde podem escolher trabalho. No caso desses jornalistas, eles não têm essa sorte. Mas eu acho que a gente deixou de falar sobre quebra de decoro. Não existe mais decoro nessa presidência. Não existe mais nenhuma capacidade moral do Bolsonaro de continuar nesse cargo, porque ele não tem o mínimo que se espera de um presidente para manter relações republicanas com a oposição, com as instituições e também com a imprensa. Não é o primeiro ataque que ele promove, ele promove ataques sistemáticos a veículos de comunicação, ofende jornalistas, ofende veículos, ofende leitores dos veículos. E acho que mais importante do que cobrar posicionamento dos jornalistas é cobrar posicionamento dos veículos. São os patrões, os editores, os donos dos veículos que mandam esses jornalistas para lá, nesse circo que o Bolsonaro arma, né? Ele chama uma claquezinha para ficar aplaudindo, ofendendo jornalistas, xingando, vaiando, e assim ele tem uma certa segurança do que ele pode ou não dizer. Acho que nesse caso a gente vai cobrar um posicionamento dos veículos de comunicação que mandam os seus jornalistas para esse circo que o Bolsonaro arma todos os dias quando sai de casa. De fato, é o que a gente tem conversado, inclusive, aqui. Já conversei com o professor Laurindo Leal Filho, da USP, o Miro, do Centro de Estudos Barão Itararé, e todos dizem isso, que é tempo das empresas de comunicação, de fato, se unirem para exigir uma postura diferente. E daí é complicado, porque nesse caso de ontem, nesse episódio de ontem, o próprio ministro das Comunicações, o Weingarten, ele estava ali no carro um pouco antes do humorista sair. Então, é uma coisa ali que está todo mundo envolvido, mesmo o assessor que deveria prestar esse serviço à imprensa, ele está envolvido nesse espetáculo que foi aquilo ontem. Eu acho engraçado que as pessoas descobriram misticamente, é uma coisa que eu tenho achado muito curioso, como alguns veículos de comunicação descobriram de um dia para o outro que o Bolsonaro era autoritário. O Bolsonaro disse dezenas de vezes que fecharia o Congresso se fosse presidente, já atacava a imprensa, atacava veículos, atacava jornalistas, mentia descaradamente, disse que fuzilaria o Fernando Henrique, que o Fernando Henrique precisa ter sido fuzilado, que a ditadura tinha que ter matado 30 mil, e os veículos descobriram do dia para a noite que o Bolsonaro é autoritário, uma coisa que todo mundo sabia. A gente sempre evoca o editorial do Estadão, que dizia que era uma escolha muito difícil. Não era uma escolha difícil, né? Era uma escolha entre um autoritário notório e um republicano, como era Fernando Haddad, ou os outros candidatos, né? Porque não era uma disputa só entre Bolsonaro e Haddad, tinha o Ciro, tinha o Alckmin, tinham muitos candidatos que, apesar de serem direita e esquerda, esse não é o debate, mas eram republicanos, tinham relações republicanas com a imprensa. Sim. Eu acho que esse é mais um caso da gente tentar entender até onde o Bolsonaro vai. Eu acho que o Bolsonaro empurra as cercas da democracia, essas cercas de contenção do Estado democrático que a gente tem, até o limite. Às vezes ele recua, às vezes ele continua empurrando. A gente precisa entender até que ponto os veículos de comunicação vão se posicionar editorialmente de forma mais enfática. O Bolsonaro não tem condições morais de continuar sendo presidente do Brasil, porque ele não respeita as mínimas regras da República, ele não é minimamente republicano. Acho que falta um posicionamento mais enfático dos veículos nesse sentido, especialmente os veículos de televisão. Muitos deles não têm nenhum interesse em falar sobre isso, né? Ontem, esse humorista, que o nome eu prefiro não citar, ganhou um programa na Record. E essa participação dele com o Bolsonaro é uma parte da esquete dele na Record. Então, a República das Bananas foi atualizada. A gente tem um presidente que leva um humorista do seu lado para fazer uma esquete humorística e um espaço de contato com jornalistas. Assim, é algo que a gente não consegue imaginar. É tipo se a Dilma pegasse o Gustavo Mendes e saísse de dentro do carro com a Dilma do Gustavo Mendes para falar com os jornalistas, dando banana para os jornalistas. Ninguém consegue conceber isso. Uma coisa que ninguém consegue imaginar. O Lula com o Bussunda no carro, imitando o Lula para conversar com os jornalistas numa coletiva. É uma coisa... são limites que a gente nunca imagina que vão ser ultrapassados, mas que o Bolsonaro acaba ultrapassando sistematicamente. Acho que para testar essas cercas da República, da democracia, até onde ele consegue esgarçá-las, e eu temo que, em algum momento, fatidicamente, ele acabe rompendo essas cercas, e aí a gente sabe o que deve acontecer no país.
É bastante problemático em relação a esses limites. Eu li alguma coisa nas redes sobre, após aquele episódio em que ele divulgou o vídeo chamando para os atos de fechamento de Congresso e STF, ele não foi de forma alguma punido por aquilo. Então, algumas autoridades se pronunciaram, mas de forma muito delicada e não houve nenhum tipo de punição em relação a esse enfrentamento que ele faz à democracia. Então, de fato, até que ponto a gente vai chegar, né? E há riscos, como você bem coloca. Acho que quando as pessoas falam que as instituições estão acovardadas, acho que acho que é um bom jeito de pensar sobre isso, né? A gente não vê nenhuma medida efetiva das instituições para punir Bolsonaro ou para pelo menos mostrar que o que ele faz é inadmissível, né? Acho que o STF não toma medidas eficazes, acho que o Rodrigo Maia, que o Congresso, que a Câmara dos Deputados, que o Senado não tomam medidas eficazes. Acho que um exemplo disso é o texto que o Rodrigo Maia fez nas redes sociais, quando o Bolsonaro chamou para participar desses atos de fechamento do Congresso, do STF, esses atos antidemocráticos que o Bolsonaro divulgou e que ele apoia, apesar de ter recuado, ele apoia publicamente esses atos. Acho que o Rodrigo Maia fez um texto dizendo que as instituições precisam ser respeitadas. A gente sabe disso, Rodrigo. Você não precisa dizer isso para a gente, todo mundo sabe. Você precisa dizer para o presidente, dizer isso institucionalmente, dizer isso através de medidas que mostrem ao presidente que limites não podem ser ultrapassados. Pro azar do Rodrigo Maia, ele vai ser comido pelo Bolsonaro caso essa sanha autoritária dele aumente e ele tome medidas que a gente espera que ele não tome, mas que a gente acha possíveis de serem tomadas, inclusive de ataques mais diretos ao Congresso, ao STF, ao Judiciário. Nesse momento de ataque é preciso ter coragem de se posicionar. Independentemente se você é de esquerda, de direita, socialista, social-democrata, você precisa se posicionar em defesa da democracia, do Estado democrático de direito. E eu vejo que muitas autoridades, que muitos partidos políticos, que muitos líderes políticos, deputados, senadores, governadores, fogem desse debate e quando eles tentarem fazer esse debate, vai ser tarde demais para ele ser feito. Sim. Queria mudar um pouco de pauta agora. A gente conversou sobre PIB ontem aqui no estúdio, tem essa questão do desemprego, e daí tem uma notícia que vem lá de fora que é muito interessante, que a Suprema Corte francesa reconheceu hoje a relação trabalhista entre Uber e um motorista. Isso, então, pode se estender para outros trabalhadores do país. Isso na França. Mas aqui no Brasil também tem uma decisão de agora há pouco, bem interessante. Um juiz da Vara do Trabalho de Porto Alegre condenou a Uber a assinar a carteira de um motorista da plataforma e pagar verba rescisória e demais direitos trabalhistas. Essa decisão, ela vai contraria um julgamento do Superior Tribunal do Trabalho, né? Exatamente, que já tinha falado que não existe esse vínculo empregatício, mas assim, agora é um juiz da Vara do Trabalho dando uma decisão a favor do motorista do Uber. Pode ser que a gente está vendo esse cenário mudar, William, ou você não acredita dessa forma otimista? Eu não sou muito otimista em relação a isso, Thalita. Eu acho que essas mudanças nas relações de trabalho, especialmente esse modelo que a gente chama de uberização, veio para ficar e não só no Brasil, né? Eu vejo que esse debate acontece no Chile, na Argentina, no Uruguai. O mundo todo discute essa mudança efetiva das relações de trabalho. Eu acho que tem dois aspectos. Eu acho que esse modelo de trabalho pode existir, um modelo onde não exista relação direta entre empregado e patrão, não exista vínculo empregatício. Mas eu acho que esse não precisa ser, que esse não pode ser o único caminho para os trabalhadores. Os trabalhadores vão ter opções. Eu acho que ainda que eles escolham trabalhar nesses empregos sem vínculo, como Uber, Rappi, iFood, por exemplo, eles têm que ter garantias legais, mínimas garantias legais que hoje não são nada respeitadas. Acho que essas decisões vão acabar sendo derrubadas, eu não sei, a da França, pelo menos aqui no Brasil, eu acredito que ela deve ser derrubada, mas eu acredito que é um ano importante de eleição para a gente discutir projetos municipais que garantam o mínimo de dignidade, o mínimo de direitos para esses trabalhadores precarizados. Eles sabem que são precarizados. Eu, nesses dias, peguei um Uber aqui em São Paulo que falava para mim que as pessoas dizem para ele, você é precarizado. Ele diz, eu sei que eu sou precarizado, eu trabalho 12 horas por dia, eu vivo no meu Uber, eu sei o que é que eu faço e o que é que eu não faço. Mas, e aí, o que a gente vai fazer disso em diante? Eu acho que esse modelo
acho que é um modelo sem retorno. Acho que esse formato não vai acabar e não vai deixar de existir. Acho que a gente precisa lutar para que os trabalhadores tenham direitos mínimos, tenham dignidade e garantias por optar em fazer esse trabalho, e eu acho que a gente precisa lutar para que o Brasil volte a criar empregos formais, né? Esse país já teve o que chamam de pleno emprego, com todos os direitos trabalhistas garantidos pela CLT, pela Constituição, durante a década passada. Eu vejo que a gente precisa voltar a discutir a criação de empregos formais no país, e que esse modelo de contratação, Uber, Rappi, essa tal da uberização do trabalho, ela exista para que seja uma opção para o trabalhador que quer estar dentro desse modelo de contratação. Ela não pode ser a única opção para os trabalhadores de hoje. Muitos dos trabalhadores desses aplicativos, né, que prestam serviço acabam tendo esse trabalho como única opção, e isso é realmente um problema muito sério. Sim, perfeito. William, muito bom conversar com você. Até uma próxima vez. Um beijo. Eu que agradeço, Thalita, precisando, é só chamar, estou sempre por aqui. Beijo para você. Beijo, pessoal. Beijo, até mais. Vamos fazer um rápido intervalo? Fica por aí, que bom para todos. Volta daqui a pouquinho. Até já. Então, oi pessoal, já estamos? Oi pessoal, boa tarde para todo mundo. Olha só, o Fernando Gregório da Silva está com a gente todos os dias. Oi Fernando, Cleiton Domingos, boa tarde. Thalita, estou sempre por aqui. Oi Cleiton, que bom. João Ferreira está com a gente, a Maria Eugênia. Oi, podem se sentar, podem chegar. Mariana Lívia. Mariana. Lívia. E Lívia. Prazer, sejam Tudo bem, bem-vindas. prazer. Tudo bom? Deixa eu ver aqui então rapidinho como que vai ser, olha. Peraí que eu já esqueci. Mariana e Lívia, tá certo. Eu vou começar então apresentando, a partir do que o Moro falou, algumas indagações que foram feitas, e vou começar questionando vocês justamente isso, de que falta conhecimento de causa para falar o que falou. Então a gente vamos tentar entender o que diz a legislação hoje, o que existe de fato em relação à publicidade, ela continua existindo, de que formas que ela continua existindo. Daí a gente pode partir para YouTube, falar um pouquinho sobre YouTube, sobre os YouTubers. E é isso, tá bom? Nick. Vamos lá, olha, a Zenaide está com a gente também, Eduardo Goulart, olha, a Juraci Alves de Manaus, Amazonas, que legal. Vamos lá. Estamos de volta ao vivo na TVT e Rádio Brasil Atual. Olha só, no começo de fevereiro, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, apontou que pretende flexibilizar regras de publicidade direcionada às crianças e permitir que marcas e empresas possam anunciar em atrações de TV. Pelo Twitter, escreveu Moro: quando criança adorava assistir desenhos nos sábados pela manhã, atualmente quase não existem mais programas infantis nas TVs abertas, salvo honrosas exceções. Um exemplo de que o excesso de regulação pode inviabilizar a atividade. Para a gente entender a legislação sobre publicidade direcionada a esse público infanto-juvenil e seus impactos, nós recebemos a Mariana Gondo, que é advogada especializada nos programas de alimentos e de saúde do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e a Lívia Cataruzzi, que é advogada do programa Criança e Consumo do Instituto Alana. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada pela presença. Antes da gente começar esse papo, eu quero botar mais uma outra informação. Sérgio Moro chegou a dizer o seguinte, roda para mim, um evento da Secretaria Nacional do Consumidor, ele chegou a dizer que ouviu uma reclamação de que, como a TV muitas vezes sobrevive através de anúncios e anunciantes, a regulação da publicidade gerava dificuldade de se produzir material destinado ao público infanto-juvenil.
Daí uma reportagem publicada pela revista Consultor Jurídico, em 14 de fevereiro, traz uma informação super interessante para a gente entender melhor esse contexto. O que o ministro disse ter ouvido é literalmente o que consta em uma consultoria encomendada a uma empresa privada por Maurício de Souza Produções, isso em 2014. E Maurício de Souza é hoje um dos maiores interessados no país em fazer publicidade para as crianças. Então, a partir disso tudo, a gente pode dizer que falta, de fato, conhecimento de causa ao ministro ao propor essa flexibilização da publicidade para crianças? Então, vamos começar com a Mariana, depois a gente vai para a Lívia. Mariana. Bom, a gente foi surpreendido, né, em janeiro, em meados de janeiro, com a abertura dessa consulta pública pela Secretaria Nacional do Consumidor, né, que é vinculada ao Ministério da Justiça, com essa proposta de regulamentação da publicidade infantil. Então, o que muito nos surpreendeu foi que essa proposta, né, de uma minuta de portaria da Senacom, ela tem o objetivo e parece muito querer enfraquecer a legislação que já existe sobre o assunto, né? Porque a gente tem um arcabouço jurídico no país muito forte, muito claro sobre o assunto. Então, quando você vai lá olhar o Código de Defesa do Consumidor, ele define muito bem quais são os tipos de publicidade que são consideradas ilegais. Então, dentre elas, a enganosa, aquela publicidade, né, que engana, induz o consumidor a erro, que a gente consegue perceber muito bem qual que é, mas também a publicidade abusiva, que a gente tem muita confusão para entender o que ela é, mas o texto é muito claro. Então, a publicidade abusiva é toda aquela que tenta se aproveitar da deficiência de julgamento da criança, né? Então, assim, qualquer proposta de portaria que vise enfraquecer, né, essa norma, esse texto normativo tão claro, demonstra, sim, no mínimo, uma confusão, assim, no mínimo, um desvirtuamento do espírito da lei. Então, a gente está olhando, assim, toda essa movimentação que está acontecendo até o momento, muito de perto, para monitorar o que está se buscando enfraquecer, né, do que a gente já tem há pelo menos 30 anos no país. Sim. Lívia, eu li inclusive, que é meio que um assunto pacificado, que essa legislação cumpre o que é necessário em termos de regulamentação. E daí a gente vai contra essa legislação quando propõe alterações, flexibilização nessa regulamentação, nessa publicidade, né? Exatamente. E algumas falas, né, sobre o tema estão partindo de premissas equivocadas. A própria argumentação de que a programação infantil na TV aberta teria sido extinta por causa da regulação da publicidade infantil é um mito, né? Foi realmente uma mudança de estratégia de mercado das próprias emissoras de TV, de deixarem de fazer uma programação para um segmento de 0 a 12 anos. Muitas delas partiram para um canal da TV fechada, com 24 horas de programação infantil, e aí, como consequência, 24 horas de publicidade voltada a esse público. E aí elas acabam faturando com anunciantes e também com os assinantes desses canais. E aí, tendo um programa mais diverso no horário da manhã ou da tarde, você acaba chamando a atenção, atingindo um público diverso, de 0 a 100 anos, e também anunciantes de diversos produtos e serviços. Então, essa é o primeiro mito que eu acho que a gente precisa esclarecer aqui nessa conversa. Além disso, como a Mariana trouxe, a legislação hoje no Brasil ela é suficiente para proteger a criança da exploração comercial, né, dessa publicidade que fala diretamente com ela. Sim. E aí também outra premissa equivocada é a diferenciação entre publicidade de produtos infantis e publicidade infantil. São coisas diferentes. Você pode ter uma publicidade de um produto que é voltado à criança, como um brinquedo, um vestuário, um material escolar, mas com uma comunicação voltada aos adultos, que são os responsáveis pelas crianças, detentores do poder de compra, com capacidade jurídica. Só que a gente vê que como as crianças são bombardeadas 360 graus por publicidade, tem muitos produtos e serviços do universo adulto que são anunciados para elas. E a gente mesmo no Instituto Alana já atuou, por exemplo, em casos de produtos de limpeza, impermeabilizantes, o veículo da família, o hotel da viagem de férias. Então, porque a criança ela é um alvo fácil e rentável, né? Funciona falar diretamente com a criança. E esse entendimento de que a publicidade infantil ela já é proibida no Brasil, vem sendo a cada novo caso apresentado, é reforçada pelo Superior Tribunal de Justiça. Sim, mas isso não quer dizer que eu posso vender para a criança o produto que é para ela, o brinquedo, por exemplo. Eu também não posso fazer a propaganda de brinquedo para a criança. Não importa o produto ou serviço, ou a marca, se é um produto, inclusive, saudável ou não saudável, porque tem essa discussão no produto alimentício. A comunicação precisa ser voltada ao adulto e não à criança. Então, a gente não está falando aqui de extinguir a publicidade, de acabar com o mercado publicitário ou de impedir que marcas e produtos infantis
façam publicidade dos seus produtos e serviços que estão voltados ao público infantil, mas sim que essa comunicação seja voltada ao público adulto. De que jeito? Olha, a gente tem bons casos, assim, de empresas realmente têm compromissos de autorregulamentação, de empresas que se comprometem, por exemplo, a não fazer publicidade para criança, que reconhecem a legislação e se comprometem a não fazer. Tem, por exemplo, casos de brinquedos em que a gente tem publicidade que é voltada para o público adulto. Um exemplo, por exemplo, fralda. É um produto infantil, mas é um produto que é voltado à comunicação para o público adulto. Né? Já teve uma época em que era voltada a publicidade para o irmão mais velho, né? Quando você tinha famílias com mais de um filho, mas hoje a grande maioria das publicidades são voltadas ao público adulto. Então, é possível. Né? O que acontece é que essa estratégia não pode falar diretamente com a criança. Não ter atrativos que atingem diretamente esse público. Do ponto de vista do consumo, eu vi algumas críticas em relação a como fazer essa legislação valer também para o YouTube, por exemplo. Porque o YouTube não seria... Você não está consumindo ali diretamente, o YouTube você não está pagando por isso, mas ele tem acesso a todos os seus dados. Então, dá para incluir também plataformas digitais e o YouTube, principalmente, nessa legislação de consumidor? Bom, é claro, né, que pensando no YouTube, em todo esse universo, né, porque todos os anúncios publicitários, todas as práticas de promoção comercial e publicidade, elas vão se aperfeiçoando ao longo do tempo e desafiando os órgãos fiscalizadores, né, a partir dessas novas práticas. Então, claro que a gente vê, assim, que é uma preocupação e é um desafio para o poder, né, fiscalizatório, de fato, monitorar esses espaços. Mas existem ferramentas para isso, porque a lei, ela é muito clara e ela não excetua esses novos ambientes, né, ela é geral. Então, é óbvio que a gente atua, né, no IDEC, o Alana também, para que cada vez mais a gente tenha regulamentações mais específicas, né, para lidar com essa nova realidade, né, com as alterações que vão acontecendo diante da tecnologia. Mas, de toda forma, a lei é muito clara e ela serve também para os espaços virtuais também. Né? Os espaços virtuais também são espaços de consumo, então eles também sofrem as mesmas consequências para qualquer outra relação comercial que aconteça, né, no mundo concreto, digamos assim. Eu vi muitas críticas em relação ao YouTube, que ele só se movimenta, assim, inclusive com graves infrações ali acontecendo, com comentários de redes de pedofilia, e o YouTube só se movimentou para cortar... mesmo quando tem a ver com a publicidade, para realmente proteger a criança quando tem impacto na publicidade. Então, assim, o mercado produto falou, não, eu não vou mais colocar meu produto aqui porque tem, de fato, comentários que estimulam a pedofilia na rede. E daí sim o YouTube vai atrás. E é uma grande rede que a gente sabe que tem potencial para fazer essa fiscalização. Mas isso não acontece. Acaba sobrando para órgãos como a Alana, como o IDEC, ir atrás de ver o que está acontecendo nas redes? A pressão da sociedade nesse sentido é fundamental, né? Sim. O YouTube Kids, por exemplo, foi criado a partir da pressão da sociedade, né? De pais e mães e famílias que, preocupados com os conteúdos que as crianças tinham acesso, né? Eram expostas no YouTube, porque aí vale lembrar, né? Que é uma plataforma que não foi concebida, não foi desenhada para criança, assim como outras redes sociais. Tem nos seus termos de uso, houve uma mudança, né? Mas os termos de uso do YouTube eram para 18 anos, caiu para 13, mas ainda assim, quando a gente fala de criança pela legislação brasileira, são pessoas de 0 a 12 anos incompletos. Então, não foi uma plataforma que foi pensada para as crianças, mas as crianças estão nesse ambiente digital. E não só como espectadoras de conteúdo, né? Um espectador passivo, um uso passivo desse ambiente, mas também um uso ativo por meio dos canais de youtubers mirins. Que depois, justamente do bombardeio, da quantidade de pessoas, crianças que acompanham esses canais, né, tem canais de crianças de 5, 6, 8 anos com milhões de seguidores, chamou a atenção do mercado, que viu ali aquele espaço como uma excelente oportunidade para dirigir publicidade velada para a criança. Então, a pressão da sociedade é fundamental, a atuação da sociedade civil organizada também e dos órgãos de fiscalização do Sistema Nacional. Então, no nosso entendimento, IDEC e Alana, a legislação ela é suficiente, o que falta é oferecer técnicas, ajudar os órgãos do sistema a fiscalizar e atuar frente a casos concretos. Porque o YouTube é muito diverso, a internet é muito diversa, o ambiente digital, e o que precisa é justamente dar ferramentas para esses órgãos para que eles possam atuar frente aos casos concretos e os abusos que acontecem nesses ambientes. Essa questão dos youtubers mirins, como que vocês encaram isso? São crianças que estão ali gravando vídeos, não sei até que ponto, trabalhando de fato, e tem muitos daqueles vídeos de abrindo presente, né? Então, vou abrir
agora a empresa deve ter mandado, vamos fazer o videozinho abrindo tal presente. Eu tenho filho, eu sei como é, tem um monte desses vídeos e a gente vê o tempo todo. É legal isso? Não. É uma discussão bem complexa, né? Tem muitas camadas, eu acho. A Mari pode, inclusive, também depois complementar. Porque, primeiro, a gente tem que pensar se é um ambiente feito para criança, né? Então, aí a gente já parte da ideia de que esse ambiente não foi criado para ela. É legal que a criança, no sentido, produza conteúdo, seja produtora de cultura e ela fale sobre o que ela pensa? Sim. E a internet, como um todo, ela proporciona isso para a criança, né? Sim. Então, a criança deixa de ser essa consumidora passiva, no caso da TV, para ser um sujeito ativo, né? De produção de conteúdo, de cultura. Isso é bacana. O problema é que deixa-se de fazer um conteúdo espontâneo, deixa de fazer um conteúdo que é uma brincadeira para se tornar um trabalho. Né, como obrigação. Então, você tem canais em que você entra e tem lá em cima já divulgando. Vídeos 3 vezes por semana, vídeo segunda, quarta e sábado. Então, deixa de ser uma coisa espontânea da criança para se tornar mesmo um trabalho com regras, com habitualidade, com devolução financeira, né, um retorno financeiro. É muito rentável, vira um negócio para a família, de fato. Exatamente, exatamente. E aí, tem essa questão tanto da publicidade velada, porque muitos desses conteúdos é de difícil identificação para uma criança, mesmo para um adulto. Se é um conteúdo espontâneo da criança, ela está falando daquele brinquedo, daquele produto, daquele shopping que ela está visitando, aquela loja, o livro, enfim. Se é um conteúdo espontâneo, porque ela realmente ganhou aquilo, ou ela quer falar sobre isso, né, a apresentação do material escolar, mostrar o material escolar. Ou se é um conteúdo patrocinado por uma empresa. E aí também entra na discussão de trabalho infantil artístico, que no trabalho infantil no Brasil ele é proibido. Ele prevê exceções, como no caso de trabalho infantil artístico, mas para essas exceções você precisa ter uma autorização da justiça que vai prever o tempo de trabalho, se ela vai trabalhar de dia, de noite, se ela vai perder aula, e aí tem uma autorização para cada campanha, ou filme, ou comercial de TV que seja criado e que aquela criança participe. E aí a gente está falando da casa dessa criança, então ela grava no quarto dela, então também não observa essas regras de trabalho infantil. Isso aqui é só no Brasil? Não, é uma prática muito recorrente, assim, e crescente, né? Então, por isso que é importante a gente estar sempre monitorando isso muito de perto, pensando a sociedade como um todo, né, a academia, os órgãos fiscalizatórios, a sociedade civil organizada, como um todo pensando em soluções para isso, em como lidar com esse problema. Então, assim, lá no IDEC, né, a gente tem um programa de alimentação saudável, que é onde a gente trata muito dessa questão da publicidade abusiva, dirigida para criança, principalmente pensando nos produtos que não são saudáveis. Sim. E essa prática que você mencionou do unboxing, né, ela é muito recorrente nesses youtubers mirins com alimentos, né? E aí, quando você vai olhar, em geral, os alimentos que são publicizados por essas crianças, eles sempre se tratam, né, via de regra, se tratam de alimentos ultraprocessados. E os alimentos ultraprocessados, como a cada dia mais vai aparecendo evidências científicas do quão mal eles fazem à saúde, né, e vai criando desde o início ali da vida da pessoa um hábito que vai acarretar, né, num momento posterior em doenças crônicas não transmissíveis, como a gente vem vendo os números crescentes no país, né? Então, essa prática do unboxing, ela é bastante preocupante e ela, como a Lívia falou, ela tem que ser muito investigada e que os órgãos públicos tenham cada vez mais ferramentas para entender como que isso acontece, principalmente quando são patrocinados, né? Então, como ela falou, é difícil esse limiar entre a criança que decide fazer a propaganda voluntariamente de um alimento no canal dela, e é muito diferente a prática da empresa que estimula, né, enviando seus produtos para essas crianças, que já são youtubers mirins, assim, com inúmeros seguidores. Então, essa prática, ela é muito diferente, ela é muito preocupante e, com certeza, o poder público tem que olhar muito seriamente para isso. Há vontade política hoje para se aperfeiçoar essa legislação, para fazer ela valer, para se fiscalizar de fato? Como que vocês estão percebendo? Olha, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ele tem uma atuação bem forte dentro desse tema para garantir os direitos da criança nas relações de consumo, né? Mas a gente percebe que tem uma atuação muito forte das empresas, por outro lado, que não querem perder essa fatia do mercado, que é muito importante, né? A criança hoje é um nicho de mercado fundamental
para venda de produtos e serviços e anúncio de marcas. Então, por isso que eu acho que é importante essa união, né, essa atuação conjunta entre a sociedade civil, a pressão da população, porque, por exemplo, qualquer cidadão pode fazer uma denúncia quando identificar uma publicidade infantil, né, para qualquer órgão público, como o PROCON, as defensorias, Ministério Público. Então, essa atuação conjunta da sociedade, até porque a Constituição Federal, no artigo 227, dispõe que os direitos da criança devem ser garantidos com absoluta prioridade por Estado, família e sociedade, o que inclui empresas anunciantes, agências de publicidade, educadores, veículos de comunicação. Então, a sociedade como um todo tem responsabilidade em garantir os direitos das crianças e, no caso da publicidade infantil, impedir que ela seja explorada comercialmente. Agora, essa questão da vontade, né, política que você perguntou, bom, a gente está, como você abriu o programa falando, num momento bastante delicado, né, de tentativa de fragilização desses direitos tão consolidados, né, no nosso país. Mas, por outro lado, a gente vê, sim, que existem algumas iniciativas e alguns, né, pontos e acontecimentos muito importantes. Então, por exemplo, recentemente, acho que em 2018, a gente teve, né, uma recomendação, por exemplo, do Conselho Superior do Ministério Público. Esse conselho, ele recomendou, né, para que todos os ministérios públicos, sejam federais ou estaduais, que eles olhassem para esse assunto com muito mais cuidado e fiscalizassem. Essa questão, principalmente dos alimentos, né, tem um trecho específico sobre a questão dos alimentos não saudáveis, principalmente no ambiente escolar. Porque, para além, né, de todo o desafio do ambiente virtual, os anúncios publicitários, quando a gente está pensando nisso, e como a Lívia falou, quanto a criança está sempre exposta à publicidade, não é só na televisão, não é só no YouTube, mas em todos os ambientes, como, por exemplo, ambientes da escola, né, que é um ambiente que a gente confia que a criança vai estar lá para outros fins, como aprendizado, e ao mesmo tempo está ali sendo bombardeada também de publicidade o tempo inteiro, né? Desde a publicidade, enfim, nas cantinas, mas até publicidades muito ativas das empresas entrando dentro desses ambientes de confiança, né? Para poder promover os seus produtos revestidos, muitas vezes, de um caráter, assim, de atividade educativa, mas querendo já ali incitar na criança aquele hábito por um determinado consumo, né, de um amor a determinada marca, enfim. Então, isso também é bem preocupante, mas apesar de tudo, a gente tem boas iniciativas e a gente quer muito construir para reforçar cada vez mais isso, né? Maravilha. Vamos fazer uma breve pausa nesse assunto, a gente já volta. Vamos fazer um rápido intervalo agora, fica por aí. Daqui a pouquinho, Bom para Todos está de volta. Deixa eu explicar uma coisinha para quem está acompanhando a gente pela TV, pelas redes. Atrás das meninas aqui tem umas cordas passando. É que o pessoal estava fazendo a limpeza dos vidros, olha ali, tá vendo? E elas ficam balançando a gente está no edifício, não é só a gente aqui nesse edifício, então eles provavelmente estão fazendo limpezas em outros andares, então é isso, tá bom? Se você está estranhando, tá explicado. Pessoal, fica por aí, a gente volta daqui a pouquinho. Até já. Tá aqui, ó. Gerson Miller está com a gente de Veranópolis, Rio Grande do Sul. Adriana Nonato, de Taubaté. De Nateba, tá dando boa tarde. O Magno Araújo, que é de Camocim, Ceará. O Marcelo Calazans falou assim, olha, tô concordando com tudo. Mas como fazer propaganda de brinquedo infantil voltada para criança, mas feita para um público adulto? Dê um exemplo. Podemos falar sobre isso? Podemos. Exemplo de marca? Não, acho que, não sei, ou uma linguagem que seja de brinquedo para fazer... Ó, tem um caso que a gente viu uma vez na TV, que aí entra num assunto até polêmico, né? Para algum... que a gente... que foi muito legal, uma publicidade que a gente viu da Baby Alive, se eu não me engano, da Hasbro, falando para pais e mães sobre a importância de meninos brincarem de boneca. Legal. E era publicidade, assim, super lúdica, mas assim, era para pais, era evidentemente para pais. Pelas cores escolhidas, sabe? Eu acho que é nesse sentido, é pra gente entender. É cor, não tem efeito que chama a atenção da criança. Pra gente entender como que é possível fazer isso, de fato. Até pra que a gente possa identificar quando vê também, né? Vou chegar, peraí. Abre o... Tá. Tá bom, o Legene, tá bom. Aqui, tá bom.
Então tá bom, depois eu retomo essa pergunta aqui para a gente falar um pouco sobre Tá. isso. E daí eu quero retomar também essa questão do modelo de negócios, porque tem até uma fala do ministro. Estamos de volta ao vivo na TVT e Rádio Brasil Atual. E o nosso assunto agora é política internacional. A gente vai conversar com o sociólogo Legene Mirhan. Olá, professor, tudo bom? Tudo bom, Thalita? Se a crise internacional continuar assim, eu vou aparecer todo dia no seu programa, viu? Tá vendo? Tem muito. Mas assunto internacional tem todo dia, de fato, né? Conta pra gente. Hoje vamos falar, então, sobre eleições em Israel, sobre um acordo Estados Unidos-Talibã e sobre, tem um terceiro assunto também, que seria a Síria, mas eu acho que nós não vamos conseguir, viu? Então tá bom, vamos ver se dá tempo. Começa aí. Vamos começar com Israel? O que você prefere? Então, Israel, que é o assunto da mais alta complexidade, né? Até porque é um país assim, criado como se fosse um enclave no meio de 450 milhões de árabes e 6 milhões e meio de judeus, né? Então, é uma situação muito conflitiva. Como ele representa diretamente os interesses dos Estados Unidos ali na região, essa é uma eleição que o mundo inteiro está acompanhando. E aí eu queria ver se resumo assim para vocês, falar um pouco do o que são as eleições, observações preliminares, quem são os partidos, só 8 fizeram cadeiras, mas tem mais de 30 partidos legalizados, né? E o resultado propriamente dito, e aí alguma análise em perspectiva que eu acho que não formará o novo governo. Netanyahu terá muita dificuldade, mas em política você não pode nunca ser taxativo. É possível, é muito provável que não forme, mas pode acontecer. Bom, e se não formar, daqui a 3 meses teremos a 4ª eleição para formar o gabinete. Bom, a observação mais importante é que, claro, Israel é um sistema parlamentarista. Você não é capaz de dizer de cabeça quem é o presidente daquele país. Eu mesmo esqueço, porque Shimon Peres morreu outro dia, nem lembro o nome de quem sucedeu. Porque não joga papel nenhum. Igual na Alemanha, igual na Itália, a gente não sabe o nome do presidente desses países, né? Bom, tem 120 cadeiras o parlamento, Knesset. Eu recomendo que vocês entrem que é como se fosse a Câmara dos Deputados no Brasil. Eles têm muitos textos em inglês. E aí o Google também traduz, muita informação. Bom, para formar governo, 120, quem conseguir 61 deputados, aliança, bloco, toma lá da cá, te dou 2 ministérios, não pensa que é só aqui que a moeda de troca é o ministério. Forma governo, mas está com muita dificuldade de Netanyahu formar, até porque é questão de vida e morte para ele, porque se ele não forma governo, ele vai sair, é provável que ele saia do ministério preso, porque tem muitos processos andando contra ele, lá não tem a imunidade que ele deseja. Tem alguma imunidade, mas não toda, né? Israel tem 8,5 milhões de habitantes, mas quase 2 milhões já são árabes, né? Que já ultrapassou a marca histórica de 20%. Há quem diga que quando eles ultrapassam, Israel inventa alguma coisa para bombardear a Gaza e Cisjordânia para diminuir a população, né? 22% já são árabes, né? O voto lá é facultativo. Tem 6,4 milhões dos 8,5 registrados, como a maioria da população é eleitora, mas o voto é facultativo, e compareceram 4,6 milhões. É o maior comparecimento da história, e falando ao contrário, é a menor abstenção. Nunca Israel teve 71,4% dos eleitores registrados comparecendo a uma eleição. Bom, aí eu queria falar um pouco quais são esses 8 partidos que Israel conseguir eleger cadeiras, a começar pelo partido do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, que é o Likud. É um partido sionista, não religioso, um partido secular, de direita, alguns dizem até de extrema-direita.
Benjamin Netanyahu é o mais longevo primeiro-ministro da história de Israel desde 15 de maio de 1948, quando, ao proclamar o Estado de Israel, elegeu seu primeiro-ministro Ben Gurion, que é o nome do aeroporto internacional hoje lá de Tel Aviv, né? Teve muitos primeiros-ministros. Nenhum governou 11 anos seguidos. Teve alguns que governaram somando todas as várias vezes que foi primeiro-ministro. Ele é o único que governou 11 anos seguidos, né? O segundo bloco é também sionista, é também secular, mas é mais centrista. Eu diria assim que é o PSDB de lá, liderado pelo general Benny Gantz, que é também sionista, que é também, enfim, mas é um cara hoje que também é uma alternativa ao extremismo do Netanyahu, né? Depois vem os árabes e seus aliados, que é a chamada lista árabes e aliados, né? O Hadash, o Partido Comunista Árabe, eles então formam uma lista e eles cresceram, já vou falar o resultado agora. Depois tem a lista trabalhista com o Meretz, né? Que decresceu, inclusive, os trabalhistas que já foram quase sozinho, metade do parlamento. Teve uma eleição recorde na década de 60 que eles elegeram 57, para fazer governo precisava só 4. Hoje foram dizimados, assim. Se dizem de centro-esquerda, mas são neoliberais, etc., né? Depois vem 2 partidos religiosos, ultra-ortodoxos, de extrema-direita, e também sionistas, né? Eles são aqueles que usam as trancinhas, né? E aí, por fim, vem um partido de extrema-direita que é liderado por um que já foi chanceler de Israel, ele é de origem russa, é o Avigor Lieberman. Ele não aceita participar de um governo que tenha o Partido Unidos pela Torá e o partido chamado Shas, que são ultra-ortodoxos. E um partido novo, Yamina, que é também de direita. Bom, mais importante são os resultados, Thalita. O Likud subiu de 35 para 36, com todo o apoio de Donald Trump, anunciou o plano, que não é plano, aquilo lá é um confisco de terra, anunciou o plano de paz com o Netanyahu do lado dele. Ele ganhou uma mísera cadeira, né? O azul e branco caiu de 34 para 33, não dá nem para dizer o termo caiu, né? Porque a variação é muito pequena. A surpresa são os árabes, que compareceram quase 100% e saltaram de 10 para 15 vagas. Quando eu falo árabes, são os partidos árabes aliados. Mais de 500 mil de eleitores judeus inscritos votaram nesta lista árabe, né, sob liderança do Hadash. Aí o partido Shas, que é extremamente religioso de direita, pulou de 8 para 9, e o outro religioso caiu de 8 para 7. Então ficaram mais ou menos a mesma quantidade. Esse Labor trabalhista e o Meretz junto caíram de 10 para 7. Está minguando lá, né? Porque você tem 2 grandes lados, você não pode ficar no meio tentando, né, se equilibrar. Esse Israel Beitenu, né, Israel é a nossa casa, que é o partido do Avigor, subiu de 5 para 7. E esse Yamina tem 6. Bom, este quadro, a minha já em perspectiva, eu sei que está terminando o tempo, você me avisa aí se já está nas conclusões aí, não? Já está nas conclusões, pois é. Então, e a gente nem falou sobre Talibã e Estados Unidos, mas a gente retoma numa próxima, isso. Semana que vem, A minha opinião, e não vou ser taxativo, que em política não dá para ser, muita dificuldade para o Netanyahu formar governo. O bloco de direita dele tem 52, subiria para 59 se este partido de direita secular, Israel Beitenu, entrasse. Acho muito difícil o Lieberman entrar nessa coligação que tenha judeus. Mas vamos dar de que consiga. Dá 59. Não tem mais nada para ele conseguir. A segunda alternativa é o Benny Gantz, que é esse centro e tal. Se o Netanyahu não conseguir formar, eles vão tentar, o presidente pede para o segundo colocado formar. Não vai conseguir. Resultado, Israel vive um grande impasse em função de uma sociedade extremamente dividida, eu diria assim, 4 grandes blocos, né? Direita secular, direita religiosa, centro e esquerda, são 4 grandes blocos, e não há nenhuma estabilidade política para você formar um governo
estável que possa dialogar e construir a paz com os palestinos. Professor, a Liga Árabe, caso se unisse a um desses dois, Benny Gantz ou Netanyahu, conseguiria formar governo? Há essa possibilidade? A lista árabe, né, que eles chamam, também não conseguiria. Porque só formaria governo, e eu já estou computando junto com o general Benny Gantz, com esse grupo, eles dariam os votos para formar o governo, mas não teriam ministério. Porque eu já ouvi muitos artigos por aí, hoje um árabe assumiu o ministério de Israel, eu acho que não tem essa maturidade na sociedade, mas nem com eles, porque aí dá 33 mais 15, então não forma governo também. Ou seja, rumo à quarta eleição. Quarta eleição daqui a 3 meses. Professor, muito obrigada. Até essa semana, na semana que vem, tem muito tema para a gente retomar, então. Obrigada, professor Legênio. Um beijo. Um abraço. Tchau. Vamos retomar nossa conversa aqui no estúdio. Hoje estamos falando sobre publicidade direcionada ao público infanto-juvenil. Estamos com Mariana Gondo, que é advogada especializada nos programas de alimentos e de saúde do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e a Lívia Cataruzzi, que é advogada do programa Criança e Consumo do Instituto Alana. Vou primeiro pegar a pergunta que a gente recebeu, tá bom? Recebemos uma pergunta aqui do Marcelo Calazans. Ele falou assim: estou concordando com tudo, mas uma dúvida. Como fazer propaganda de brinquedo infantil voltado para criança, mas feita para um público adulto? Dê um exemplo. E daí a gente estava até conversando aqui no intervalo, a Lívia comentou, né? A gente já viu alguns casos, né, então, mesmo de brinquedos, que tem toda uma comunicação voltada para o adulto. Acho que vale dizer primeiro, a proibição da publicidade infantil, ela vem do Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei de 1990. E aí depois, em 2014, a gente teve a resolução 163 de 2014 do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. E essa resolução, ela não proíbe a publicidade infantil, ela já foi proibida pelo CDC, pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas ela define critérios para a identificação, diante de um caso concreto, do que é uma publicidade infantil, do que é essa publicidade que conversa diretamente com a criança. E aí ele elenca, né, no artigo 2º, quais são as características de uma publicidade voltada à criança. Então, você tem que observar caso a caso, né, diante de um caso concreto, mas se você tem um uso de personagem infantil, excesso de cores, um jingle que é alegre e cativante, que chama a atenção da criança, se você usa uma criança que é conhecida do público infantil, né, famosa, se você tem uma oferta de um brinde ou outros itens colecionáveis, promoção, depende do espaço onde essa publicidade é veiculada. Então, é dentro de uma escola, né, que você tem as crianças, então, análise caso a caso. Então, se para que alguém, né, possa identificar diante de um caso concreto, tem elementos que são atrativos a esse público, e a resolução do CONANDA traz, né, a resolução 63, traz quais são esses elementos para que o aplicador da lei possa identificar diante de um caso concreto. A gente já viu muitos casos de brinquedos, por exemplo, que tem essa comunicação voltada para adulto. Então, fala com os pais, né, e mães, é importante que a criança brinque de boneca por causa disso, e tem as cores são diferentes, você não tem aquelas cores super chamativas, atraentes, apelativas, que saltam aos olhos de uma criança, né? Então, caso a caso, a gente tem publicidades que são voltadas ao adulto. O fato de você ter, que também é um equívoco, né, que às vezes se fala, de você ter uma criança, por exemplo, no comercial, não significa que necessariamente ela é voltada para o público infantil, né? A criança, ela faz parte da sociedade, ela tem que estar representada, né? Por isso que ela está representada em novelas, em filmes e também no comercial. Então, o fato de você ter uma criança não caracteriza a publicidade infantil. É toda uma estratégia além disso. E o que a gente tem é essa comunicação 360, né? Então, às vezes, você até tem um produto que ele tem uma embalagem que tem um pouquinho mais de cor, porque ele é um produto infantil, né? Ou mesmo um brinquedo, é um produto infantil, que às vezes tem um personagem licenciado. Mas qual que é a comunicação desse produto? Está sendo divulgado nas escolas, num canal infantil da TV fechada, tem oferta de um brinde colecionável, tem um youtuber mirim que está divulgando, então é olhar essa estratégia como um todo para identificar se é ou não uma publicidade infantil. Na questão dos alimentos é a mesma coisa. E eu queria saber como que está a questão da venda casada, que também foi bastante discutida, né? Então, você compra o lanche, vem com um brinde, como que está isso hoje? Sim. Bom, no campo dos alimentos segue a mesma lógica assim da Lívia, né? Então, como que você identifica essa publicidade totalmente direcionada para a criança? Muitas vezes você vai ver no rótulo, né? O rótulo tem esses personagens, né, licenciados, o rótulo conversa com a criança porque tem inúmeros desenhos que claramente numa publicidade voltada para adulto ela seria ou indiferente ou totalmente desnecessária.
Essa questão da venda casada é interessante porque são os principais julgados que a gente teve numa das nossas cortes superiores, no Superior Tribunal de Justiça, em 2017, os 2 casos. E eles tratavam bastante disso, né? Então, foi um julgado interessante, que trazia promoções da Balduco, né? Do caso do Shrek, que era justamente um item colecionável, como a Lívia falou. Então, você precisava consumir um determinado número de produtos para ir colecionando os relógios, né, do filme, do personagem. E um outro caso também foi relacionado à coleção da Sadia. Da Sadia do mascote. Da Sadia do mascote, né, aqueles mascotes colecionáveis. E aí eu volto nesse ponto que eu comentei, né, no último bloco, que é interessante porque quando você vai analisar quais são aqueles produtos que a indústria ela precisa se utilizar dessas táticas, são produtos não saudáveis. Então, nesse caso, eram aqueles bolinhos recheados, ultraprocessado, ou então ultraprocessado, né, da Sadia. Então, é muito interessante a gente ver, como você tinha perguntado, né, da vontade política, quais são as movimentações que estão acontecendo sobre o assunto. A gente tem o guia, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um documento muito interessante do Ministério da Saúde. A ideia é ele não ser um documento voltado para os profissionais de saúde, mas para a população mesmo entender, né, como que é uma alimentação saudável, pensando na nossa comida, né, no nosso país. E é interessante porque o guia ele dá noções gerais do que é alimentação saudável e ele coloca lá num dos capítulos quais são os obstáculos. Se a gente sabe o que é alimentação saudável, quais são os obstáculos que nos impedem de ter essa alimentação. E esse documento do Ministério da Saúde, ele coloca um dos obstáculos para a adoção de uma alimentação saudável é justamente a publicidade de alimentos. O guia ele coloca que cerca de 2/3 da publicidade que aparece na TV, ela é de alimentos e bebidas. E dessas, a grande maioria é de alimentos ultraprocessados, de alimentos não saudáveis, que se utilizam justamente dessas táticas que a gente estava comentando aqui, né? Uso de personagem, crianças. Então, uma das coisas que a gente espera que permaneça era esse entendimento de que, por exemplo, uma coisa que era muito comum, né, há alguns anos atrás, era aquele imperativo clássico do comercial, né? Isso de falar diretamente com a criança era muito claro, porque as marcas e as propagandas falavam, peça para sua mãe, né, compre isso. E isso é uma coisa que a gente, com maior dificuldade, né, encontra hoje e que a gente está aí, né, justamente se movimentando para que não tenha retrocessos nesse sentido. Mariana, nesses 2 casos que você citou, a Justiça proibiu esse tipo, caracterizou como publicidade infantil e proibiu? Sim, desculpa, exatamente. Foi interessante o julgado e é um julgado muito forte, né? Sim. O Alana também participou ativamente do caso. A Lívia pode comentar também, porque o interessante foi que, como eu tinha falado, o Código de Defesa do Consumidor, ele coloca publicidade ilegal é a publicidade abusiva. A abusiva é aquela que se aproveita da deficiência de julgamento da criança. Sim. E, nesses casos, o Superior Tribunal de Justiça colocou essa publicidade ela é duplamente abusiva, porque se dirige para a criança e porque se utiliza do mecanismo da venda casada, né? Sim. Então, é bem interessante, esses precedentes são muito fortes. Sim. São precedentes do Superior Tribunal de Justiça, como a Mariana trouxe. No caso do Gloss Shrek, a gente tinha essa comunicação que a gente estava falando de como identificar a publicidade infantil, né? Então, era a embalagem do bolinho recheado, então é um produto alimentício ultraprocessado, que vinha com o personagem do Shrek. Foi bem na época de divulgação, de lançamento do filme do Shrek 3º, se eu não me engano. Então, você tinha também o comercial no cinema, comercial nos canais infantis da TV fechada, da TV aberta. Então, essa comunicação transmídia 360 que conversava com a criança. E a venda casada. Então, para você adquirir o relógio colecionável, você precisava obrigatoriamente adquirir os produtos alimentícios. E mesmo hoje, em casos que a gente vê de rede de fast food, que você consegue comprar hoje o brinquedo separadamente, né? Se você vai numa rede de fast food. Mas ainda assim, passa a mensagem para o consumidor que compensa você levar o combo todo. Porque o combo com o brinquedo custa R$23 e só o brinquedo custa 18, custa 20. Então, os alimentos custam só R$3, então ainda assim passa essa mensagem para o consumidor de que vale a pena você levar o combo inteiro. Sim. Só para finalizar, eu queria retomar uma questão. Você falou que é um mito quando as autoridades dizem que não existe mais programa infantil nas manhãs da TV aberta porque não tem publicidade e não é rentável.
Como fazer para, de repente, voltar a ter? Vocês acham que existe essa possibilidade, de repente, se as TVs pensassem mais num contexto educativo e não tão da fatia de mercado, de fato? Seria viável propor incentivos por parte do governo? Como funciona no cinema? O que a gente pode fazer para... É um momento importante esse da manhã para as crianças na televisão, mas realmente foi perdido na TV aberta. Existem possibilidades para retomar isso? Existem. Então, assim, primeiro, a legislação que tem hoje para a TV aberta é a mesma que vale para a TV fechada, e como a Mariana disse, vale para a escola, vale para a internet, vale para qualquer espaço de convivência da criança ou meio de comunicação que a atinja. Então, essa afirmação de que inviabiliza o mercado não é verdade, porque a TV fechada hoje tem um monte de publicidade infantil na TV fechada, né? E a gente, inclusive, fez um levantamento no Alana no ano passado, de janeiro até dezembro. Em outubro, perto do Dia das Crianças, você tem um aumento, assim, exponencial, significativo, de publicidade dirigida à criança, justamente por causa da data do Dia das Crianças, né? Você tem perto de escola, de volta às aulas de material escolar, então hoje tem muita publicidade infantil na TV fechada. São concessionários de serviço público, então no nosso entendimento, pela Constituição Federal, inclusive, por serem concessionários de serviço público, as emissoras deveriam oferecer conteúdos de qualidade, educativos, culturais para toda a população, porque o que a gente percebe hoje é que tem uma elite ali que tem acesso justamente ao conteúdo, ou por meio dessas plataformas sim, ou por canais infantis da TV fechada, mas que sim, acho que subsídio, apoio, editais que possam oferecer para que produtores de conteúdo façam, e também é uma responsabilidade das emissoras de TV por serem concessionárias de serviço público, né? Está na Constituição Federal que elas deveriam oferecer conteúdos de qualidade. Sim. Mariana? Quer acrescentar alguma coisa? É isso, meninas, quero agradecer demais, assim, foi uma grande aula, deu pra gente entender todos os detalhes, o que está em jogo, de fato, e trazer esse debate tão importante em relação à segurança das crianças. Muito obrigada. Agradeço. As duas. Obrigada, pessoal. Bom, para todos, fica por aqui, lembrando que você pode assistir ao nosso programa na reapresentação, que acontece hoje às 11 horas da noite. Agradeço a companhia e até amanhã. Tchau, tchau.